Muito bem, estamos aí de volta ao nosso programa Arquidiocese em Comunhão. Eu sou o Padre Paulo Ricardo e nós estamos hoje falando de um tema importantíssimo. Em 1936, Nossa Senhora veio do céu para falar com duas meninas, né? Duas matutinhas, né? Da roça, lá do Isso. município de Pesqueira, em Pernambuco. Nós estamos aqui falando com a Ana Lígia. Qual é a mensagem que Nossa Senhora deu para o nosso Brasil? E então, você falava, né, que antes do nosso intervalo, que Nossa Senhora então falou do comunismo. Como é que é isso? Isso. É a mensagem, digamos que foi o motivo que fez ela descer do céu para aparecer em Simbres, porque são mensagens muito contundentes, muito insistentes, são mais de 40 aparições em Simbres, né? É um caso raro, tantas aparições no mesmo lugar, e em todas elas ela adverte sobre o risco do comunismo entrar no Brasil. E eu acredito que essas mensagens foram tão profundas que Irmã Adélia, conheci Irmã Adélia já no finalzinho da vida. Se a gente falasse a palavra comunismo perto dela, ela chorava. Era proibido falar essa palavra perto dela. Então, realmente, ela deve ter ouvido ou visto coisas aterrorizantes. E aí é bom a gente lembrar que quando a gente fala da questão do comunismo, a gente está falando de um sistema danoso, assassino e que espalhou desgraça em toda a profundidade da palavra por todos os lugares que passou. Uhum. Então, Nossa Senhora ela adverte do risco do comunismo entrar no Brasil e ainda quando o padre pergunta por que ela está aparecendo ali, por que ela está insistindo tanto nisso, ela é muito clara quando ela diz, eu ando procurando a salvação dos meus filhos. Sim. E aí ela ainda diz assim, eu amo a terra de Santa Cruz. Uhum. E as mensagens dela, ela traz esperança, né? Ela vem advertir, dizendo que ali na frente tem um buraco, que a gente vai cair nele, mas que tem como desviar Sim. do buraco. Uhum. E aí ela dá os remédios para combater o comunismo, que era penitência e oração. Sim. E aí eu tenho muito medo disso hoje, porque a gente imagina que isso foi em 1936, quando a população tinha um outro padrão de vida, né? Uhum. Outros valores muito mais consistentes. E mesmo assim, Nossa Senhora já viu que ali a coisa estava se encaminhando para um perigo muito grande. Imagina na situação que a gente vive Sim. hoje. Uhum. Falando claramente, em 1936 ninguém falava de ideologia de gênero. Uhum. Né? E Nossa Senhora já viu que a coisa estava tão complicada que desceu do céu Sim. para avisar. E é muito interessante porque em Simbres ela se preocupa tanto de advertir sobre esse risco do comunismo, que mesmo ela usando as duas meninas que eram tão simples, tão humildes, analfabetas, ela manda chamar os padres, inclusive padres muito cultos. Quando a gente fala de Padre Kerley, a gente está falando de um padre que era médico, que falava 5 idiomas. Ele veio para o Brasil, isso em 1920 e pouco, fazer o doutorado dele. A gente está falando de um doutorado em 1920, né? A cultura Sim. desse homem. Então ela manda chamar eles, como quem diz assim, eles entenderão. Sim. Uhum. Elas não vão entender o que é comunismo. Acho que as meninas não sabiam nem o que era comunismo na Sim. época. Mas eles entenderão, eles poderão propagar isso. Sim. E os padres, eles pagam muito caro por defender Simbres, por encaminhar Irmã Adélia para o convento, né? O padre Kerley praticamente ele recebeu punições enormes e quase que perdeu o sacerdócio dele para fazer de Irmã Adélia freira, quando Irmã Adélia resolveu que queria ser freira. Mas eles nunca arredaram o pé de propagar esse risco do comunismo entrar no Brasil. Uhum. E aí quando o padre Kerley, muito culto, pergunta se seria igual à Espanha, porque ele estava atualizado do que estava acontecendo na Espanha Sim. naquele momento, ela diz quase. É. A nossa tendência é achar que o quase é menos, né? Mas o quase pode ser mais também, né, padre? Só para os nossos ouvintes que não fazem ideia do que é a Espanha, né? Ou seja, de 1936 a 1939 houve uma guerra civil na Espanha, onde o país foi dividido em duas partes, numa guerra fratricida, onde de um lado havia um grupo que queria implantar o regime comunista, né? Isso. E através dessa implantação do regime comunista houve uma grande perseguição da igreja. Ou seja, se você pega o martirológio, ou seja, o martirológio é um livro onde estão lá catalogados os principais santos
pela data do ano litúrgico, né? Todos os dias do ano, se você pegar lá, sempre tem, né, por volta de 1930, algum mártir espanhol. São os mártires da Guerra Civil. Ou seja, a quantidade enorme de sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, leigos cristãos que foram martirizados. Né, na Guerra Civil Espanhola, que queria implantar o comunismo na Espanha, e aquilo durou até 39, quando então eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Então, só para você se localizar do que é que está falando. Porque os padres, houve uma coisa de uma mancha de sangue na pedra, é isso? Na mão. Na mão. Na mão de Nossa Em Senhora. uma das aparições, um menino, não se sabe se por inocência ou por maldade, o padre quer até fazer esse comentário no diário dele, ele joga uma pedra em direção à aparição. E essa pedra pega na mão de Nossa Senhora, bem na palma da mão, e sangra muito. E aí as meninas dizem que a mão dela está sangrando, e aí ele pergunta o que significa esse sangue. Sim. E aí ela diz, é o sangue que correrá no Brasil se o comunismo não for detido, se o comunismo entrar no Brasil. Sim. Aí depois, passou um tempo, os padres voltaram, né, a falar com Nossa Senhora sobre essa questão, e meio que perguntaram, mas por que nada aconteceu ainda, etc. Teve uma resposta de Nossa Senhora, dizia assim, porque o povo está melhorando. Né? Isso, ela disse isso. Ela disse que o povo estava se convertendo. Estava se convertendo. É como se o povo tivesse se convertendo e tivesse conseguindo deter, né? Sim. Então, isso é uma coisa que eu acho importante, porque as pessoas ficam achando, não, é uma profecia fatal, é uma fatalidade. Não, não é uma fatalidade. A Nossa Senhora vem, como sempre, ela vem para dizer, olha, façam isso para que não aconteça aquilo. Né? Ou seja, façam o quê? Façam penitência, façam oração. Né? Nossa Senhora das Graças em Simbres pede também, então no mês de junho, né, ela pede muita devoção ao Sagrado Coração de Jesus, não é isso? Fala um pouquinho disso. Ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. E o padre Kerley pergunta assim, e não basta só a um? Ela diz, não, eu quero aos dois. E ela, em Simbres, ela demonstra muito esse cuidado com os sacerdotes. Eu fui investigar muito isso, padre. É muito bonito. Tem um dia dessas aparições que aí ela diz para as meninas, vá para casa, enfeite a casa, arrume a casa, porque vai chegar um sacerdote. E elas descem da pedra, porque o local da aparição, para a casa da onde as duas meninas moravam, dá uns 20 minutos de caminhada. E elas descem e vão arrumar a casa, enfeitar a casa, botar florzinhas. E quando o padre Kerley chega, a casa está toda enfeitada. E aí ele pergunta, como é que vocês sabem que eu vinha? E aí elas dizem, Nossa Senhora avisou e mandou a gente vir enfeitar a casa para receber o Senhor. Veja que coisa tão bonita. Tem um outro padre que ela manda chamar insistentemente esse padre para abençoar ele. E aí eu sempre fiquei pensando, mas o que Nossa Senhora queria tanto com esse padre? E quando foi um dia desses, eu fazendo uma outra pesquisa, eu encontrei uma documentação que fala a respeito desse padre, que agora me falha o nome, eu não sou boa de nomes. Aliás, eu não sou boa de muitas coisas, eu não sei como é que Nossa Senhora colocou esse serviço para me fazer, mas eu tô aí, eis-me aqui, Senhor. Então, quando eu fui pesquisar sobre esse padre, eu encontrei que ele tinha um trabalho que combatia o comunismo. Porque o que era que o comunismo estava fazendo lá no interior, lá no interior de Pernambuco? O comunismo seduzia os camponeses, oferecendo para eles vagas de trabalho, oferecendo serviços para fazer açudes, essas coisas assim. Sim. E aí esse padre, lá de Pesqueira, ele estava fazendo essa mesma coisa, só que pela igreja, para combater o comunismo. Então, chegavam os comunistas e oferecia esses benefícios, e ele chegava e oferecia também. Você não precisa ir para o comunismo. A gente também tem isso aqui para você. Só que isso aí eu descobri já depois de lançar o diário. Então, assim, não tem ponta solta, sabe, padre, em Simbres. A gente sempre encontra o motivo, o porquê. Que Nossa Senhora mandou chamar esse padre 3 vezes para abençoar. O que tinha essa criatura que ela queria tanto abençoar? Ele tinha um trabalho, né? Um trabalho imenso
de mais de 150 agricultores. Ele conseguia dar essa assistência, pessoas que estavam sendo assediadas pelos praticantes do comunismo. Eu digo praticante porque, para mim, aquela ali é uma seita dos infernos. Uhum. Então, por isso que eu digo praticantes. Sim. Então, Nossa Senhora, né, em Simbres, então, parece ter uma perfeita continuidade com a aparição de Nossa Senhora em Fátima. Né? Isso. Nossa Senhora em Fátima, ela pede a devoção ao Imaculado Coração de Maria, ao Sagrado Coração de Jesus e adverte para os erros que a Rússia irá espalhar pelo mundo. Isso. Né? Então, é como se fosse a aplicação de Fátima para a realidade brasileira. Isso. Não é isso? Exatamente. Agora, me diga uma coisa. Tem também, em todas essas aparições, uma coisa, como em Lourdes, Nossa Senhora fez uma fonte de água, também em Simbres tem água. Tem. O que aconteceu? E é tão interessante, porque Nossa Senhora, as meninas pediram para ela dar um sinal visível, porque elas estavam sendo muito xingadas, muito humilhadas, muito agredidas, a família estava sofrendo demais. E aí ela disse, eu darei. Só que aí as meninas entenderam que seria naquele dia. E naquele dia não aconteceu nada. E aí elas voltaram para casa, chorando, porque atrás delas vinha, que nem a gente diz lá, uma ruma de gente xingando, né? Sim. Chamando de mentirosa e tudo. E no outro dia, quando as meninas voltaram, veja a insistência, a fé dessas crianças, né? Porque mesmo assim, no outro dia, elas voltaram para o mesmo local. Tem uma carta que, inclusive, eu divulgo ela no livro, que irmã Adélia, ainda Maria da Luz, ela diz, eu fui me confessar, o padre me chamou de mentirosa, disse para eu não dizer que tinha visto, mas eu disse que dizia porque eu tinha visto, o senhor mande me dizer alguma coisa. Ela pede ao padre Kerr, né? Como quem diz assim, me aconselho, o que é que eu faço? Eu não posso negar, eu vi, né? Então, quando as meninas voltam no outro dia, tá lá a fonte. Que não jorra água. As pessoas pensam que jorra. Não, não jorra água. Como tudo que Nossa Senhora faz é muito discreto, é muito doce. Então, ela mina a água. É uma água que não apodrece. Inclusive, eu trouxe um pouquinho da água para o senhor. Essa água eu fui pegar na casa da minha mãe, porque eu não tinha mais em casa. Uma água que já tem uns 6 anos que está guardada. Mas ela é sempre limpa e fresca. A não ser que a fonte esteja suja. E o número de milagres contados a partir dessa água e conversão é, assim, perto do infinito. Não tem como enumerar. Então, assim, é um local de muita conversão, é um local de muito milagre. As duas videntes foram muito recolhidas. Irmã Adélia não era chegada a dar entrevistas, ela só ia por obediência. Sim. E Maria da Conceição era tão escondida que a gente só sabia o nome dela, Maria da Conceição. Para descobrir o sobrenome, a família, deu um trabalho muito grande que só foi possível através da ajuda também de um sacerdote, que é o padre Samuel Briano. Tudo tem um sacerdote no meio em Simbres, sabe? Sim. Nada se faz sem um sacerdote. Que maravilha. Né? Então, estão vendo aí que maravilha, né, toda esta mensagem de Nossa Senhora. Então, fica aí a dica para você que não conhece, quer saber, ter mais informações. Tem o livro Diário do Silêncio, o alerta da Virgem Maria contra o comunismo no Brasil, escrito pela Ana Lígia Lira. Prefácio é meu e do Padre Gabriel Vilaverde, né? Editora Eclésia, você pode procurar, né? Só escreve lá, Ana Lígia, Diário do Silêncio, vai aparecer na internet, como você pode adquirir, como você pode receber esse livro na sua casa, né? E você então disse que está preparando um segundo livro. Como é o nome do segundo livro? O Inquisidor de Simbres. O Inquisidor de Simbres. E quando é que a gente vai ter a graça de poder ler esse livro aí? Deus queira que logo. O livro já está pronto. Vai sair provavelmente pela editora Apacentar, que é uma editora nova lá do Ceará. E, assim, é um livro que eu escrevi especialmente para falar sobre esse trabalho do Padre Kelly. Sobre essa entrega, sobre essa força desse homem, essa determinação.
essa pessoa que, quando eu li o diário dele, teve uma parte que eu me emocionei muito, porque ele coloca assim no diário, as últimas palavras do diário dele é: em tudo Nossa Senhora das Graças nunca me faltou. Eu quero testemunhar que em tudo Nossa Senhora das Graças nunca me faltou. Sim. E aí ele diz: eu espero que no futuro alguém divulgue essas aparições. Se Deus quiser. E aí quando eu vi, padre, aquilo ali foi muito pra mim, viu? Sim. Mas eu digo, vai ter que sair. Sim. Nem que a Maravilha. gente faça manualmente e distribua cópia na rua, mas vai sair. Sim, sim. Então, nós vamos fazer agora ouvir uma pequena música no colo de Maria. Enquanto isso, você vai digerindo toda essa informação. Se jogue no colo de nossa mãe Maria com Diogo Fernandes.